Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet, que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Ale? Tudo, Ellen. Você? Tudo bem também. Achei que você já ia falar de novo. Eu tô com ela. Ellen Oliveira. Bom, hoje tem um tema que eu tô curiosa, mas porque eu não sei muito. Hoje a gente vai falar sobre como surgiu o adestramento inteligente. Ah, sim, o melhor adestramento que tem. Bom, antes de começar, eu queria que você contasse para o pessoal o que é um método e o que é um método de adestramento inteligente. Tá. Olha, uma metodologia é um jeito de se fazer uma coisa, né? Então, o método normalmente se usa para é como se fosse uma receita de se fazer alguma coisa, né? Então, qual que é o método de você colocar um parafuso numa madeira, né? Eu pego a furadeira, posso, dependendo do parafuso, fazer um furinho antes e depois eu vou usar a furadeira apertando a 90 graus, perpendicular à madeira, fazendo uma determinada força e tal. Isso é um método, por exemplo, tá? Porque é uma receita de como se fazer alguma coisa. E quando a gente fala de um método de adestramento, então pode ser um conjunto de técnicas para se fazer uma determinada coisa. E é justamente isso que o adestramento inteligente é. É um conjunto de técnicas para se educar um cachorro para conviver bem em família. E o que o adestramento inteligente fez, né? Eu peguei de várias técnicas e de outras metodologias, pincelei e vi quais que faziam mais sentido para que a gente adestrasse um cachorro para viver bem em família, para ter uma vida bacana, respeitando o animal, mas ao mesmo tempo funcionando de uma forma bem eficaz e que fosse resistente ou que estimulasse as pessoas a recompensar um pouquinho mais do que reprimir, do que punir. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente perceber quando as coisas estão erradas do que recompensar certas. E para mim, o jeito que você educa um cachorro não só vai influenciar ali no comportamento dele, mas vai influenciar no seu comportamento, inclusive com as outras pessoas. E a metodologia de adestramento inteligente, ela foi pensada também em transformar as pessoas em pessoas melhores através da prática do adestramento com os cachorros. Então, como que eu transformo uma pessoa numa pessoa melhor? Nesse sentido específico, né? Então, vamos dizer, tem uma criança adestrando um cachorro. Então, eu posso chegar e falar, olha, você ensina ele a sentar, causando um desconforto, apertando o bumbum dele no chão, e quando ele sentar, você tira a mão. Isso seria um reforço negativo para sentar. Então, eu falo, não, tem um outro jeito da gente fazer usando uma recompensa? Fazer ele olhar bem para cima, e chega uma hora que ele senta, e eu falo, aí dá o petisco, falam muito bem. Então, a criança ela já vai aprendendo que dá para induzir um comportamento correto e elogiar o comportamento correto e mostrar que o outro acertou. E isso, você vê depois claramente as crianças usando isso no dia a dia delas, né? Elas começam a enxergar o que é recompensar, qual que é a importância de recompensar, mas elas também aprendem a estabelecer limite, porque às vezes a gente precisa falar um não, e se alguém não respeitar esse não, a gente precisa mostrar que tem consequências. Não necessariamente gravíssimas, né? Mas tem consequências. Então, e aí assim, as pessoas precisam aprender a elogiar mais, mas elas também precisam saber falar não de uma forma firme muitas vezes, saber se comunicar, não só explicando, quando você faz isso, eu não gosto e tudo mais, beleza, mas você tem que entender como influenciar de fato o comportamento do outro, até mesmo para você manter as amizades, para ter um relacionamento saudável e tudo mais. E eu estudando muito a fundo o comportamento, eu achei que eu poderia ajudar nesse quesito, né? Então, já que você estava falando sobre estudar, primeiro eu queria entender o contexto
em que esse método surgiu. O que você estava fazendo na época? Você estava trabalhando, estava estudando? Olha, na época eu estava falindo uma empresa. Eu montei uma empresa de internet e eu falava para todo mundo que era o que seria hoje um portal. E eu tentava, coloquei vários amigos meus e colegas de faculdade para trabalhar. E a gente vendia site para dentro desse que seria um portal. Na época não tinha portal e tinha acabado de surgir a internet. Então a gente ia e tinha que explicar o que era internet para as pessoas. E a gente gastava muito tempo. E eu falava, esse negócio vai pegar, né? E eu acredito na internet desde que chamava Bitnet. Nossa. Eu já tinha colocado a galera da escola em carteira, tudo. Gente, tem um negócio aqui que vai bombar, chama Bitnet. Sabia que chamava Bitnet Nem antes? sabia disso. A gente tinha que ir para faculdades e aí os computadores, eles se comunicavam primeiro uma vez por semana. Todos os computadores do mundo, das universidades, se comunicavam. Então você conseguia os trabalhos e tudo mais uma vez por semana. Depois começou essa comunicação uma vez por dia. Hoje, né, qualquer segunda a internet está rolando, mas não era. Então a internet ela se formava e se desformava. Formava, então você deixava tudo pronto para na hora que formasse, tinha todas as trocas e depois... Para mim era uma maravilha, porque eu sempre fui viciado em estudar, só que os trabalhos estavam em lugares diferentes. E então você pedia para algum autor, mandava, olha, eu sou um aluno do colégio tal e estou querendo saber se você pode me enviar o seu manuscrito de sei lá o quê. Até ir, vamos dizer, se for para a Austrália, até ir para lá era mais de 20 dias. Para voltar mais de 20 dias. Falar assim, olha, infelizmente não temos disponível, ou não mandamos para a criança. Aí você recebe a carta depois de 40 dias. Né? E aí só tinha que esperar uma semana, né, com a Bitnet. Então tinha esse... voltando aqui, né? Então o que aconteceu? Eu estava com essa empresa que logo depois faliu e eu estava trabalhando de voluntário no Kennel Club Paulista, ensinando as pessoas a adestrar, sem ganhar nada. Quase que para não ficar louco, porque era uma coisa que eu sempre gostei, nunca achei que poderia ser meu trabalho, né? E eu estava lá. E o que aconteceu lá? O adestramento, ele na época não era levado a sério para cachorros que não eram de polícia. Então todos os adestradores eram policiais, quase todos, e tudo muito mais por reforço negativo. Então para sentar enforcava, para sentar apertava a bunda, depois de estar sentado com o enforcador você puxava para baixo para ele deitar. Então era tudo por reforço negativo. E eu comecei a colocar reforço positivo, então bolinha, petisco e tudo mais. E nesse momento, os meus alunos do Parque da Água Branca começaram a ganhar provas de adestramento, até na polícia que a gente fazia, participava de campeonato de adestramento, e o Kennel Club Paulista também fazia os adestramentos. E a galera, a maioria dos meus alunos que estavam lá, que iam para lá, era os alunos que eram recusados pelos outros adestradores, que não gostavam. Então, o que eram? Muitas vezes senhoras, várias delas de mais idade, com seus poodles mimados. Então, quando a gente começou a ganhar as provas, era quase que uma coisa que me revoltava as pessoas. Então, naquele momento, eu estava sendo expulso do Kennel Club Paulista. Quem era presidente era a Agnes Buchewald. Ela gostava muito de mim. Então ela segurou as pontas até um determinado ponto. Mas eu ia ser expulso. E aí o que aconteceu? Lancei o livro. Aí foi um sucesso, né? Adestramento inteligente. Eu lancei o método, eu lancei o livro. Fez um sucesso louco. Em pouco tempo eu virei diretor do Kennel Club Paulista. Eu já estava fazendo o curso para ser juiz, porque precisava ser juiz para poder ser diretor. Fazendo o curso lá para ser juiz de raças e tudo mais, sem ter muito interesse. E aí logo depois fiquei lá o
o chefe do adestramento. Então, todo mundo que não gostava de adestrar do jeito que eu adestrava, passou a adestrar daquele jeito, né? Então foi muito legal, assim, foi muito legal, porque eu estava saindo de uma coisa de ser expulso, de uma coisa de falindo uma empresa, para uma coisa que me deu uma projeção, mas demorou até alguns anos, acho que uns 2 anos. Falei, cara, pode ser minha profissão isso. E aí virou a minha profissão. Eu ia perguntar isso, se você lembra que ano que começou? Você começou a trabalhar ali no Kennel Club Paulista? E quanto tempo você demorou para entender que isso era um método que poderia realmente ser a sua profissão, que poderia ajudar outras pessoas, que poderia se expandir? Eu acho que foi mais ou menos em 98, 99, eu acho que foi por aí. Então a gente, 25 anos, estamos em 2024, 26 anos. 26 anos de método. Sim. Bom, e você já entendia como um método nessa época ou realmente demorou? Não, na verdade, o que eu pensei, né? Se você for ver o raciocínio que eu tive, é um método, sem dúvida nenhuma, né? Mas o que eu pensei? Eu falei assim, vou mostrar um jeito que eu adestro, baseado nos conhecimentos que eu adquiri treinando todos os bichos que eu já tinha treinado, né? Eu cheguei, né, quando eu terminei a faculdade, na verdade, antes de entrar na faculdade, eu já tinha treinado um monte de bicho, né? Um monte de espécies diferentes e tudo mais. E aí eu juntando esses conhecimentos, pensei, putz, eu vou colocar isso num livro. Na verdade, não foi nem eu que pensei isso. Na verdade, eu fui visitar uma ex-namorada minha para conhecer o atual namorado dela, que era a Gabriela Putinocchi, e ela estava namorando com o Christian. Eu conheci o Christian nesse churrasco e ele tinha acabado de comprar um Golden Retriever e ele foi numa livraria comprar um livro de adestramento. Ele não gostou de nenhum. Aí ele falou assim, Alê, escreve um livro que eu monto uma editora e publico o seu livro. Aí, eu tenho dislexia, eu nunca escrevi bem, imagina, não, tal. Aí a minha namorada da época, Andréia, a Deia chegou e falou assim, escreve, não tem nada a perder, escreve o livro. E eu, nossa, mas vai ser uma sacanagem, que ele vai ter que montar uma editora, ele vai ter que publicar o livro, ele vai ter um prejuízo, né? Aí ela me convenceu. Eu falei, tá bom, vou escrever esse livro. Aí eu escrevi o livro e o título era Adestramento Inteligente, o título. Não tinha nada a ver com uma metodologia. Mas aí, depois que lançou e vendeu muito, as pessoas escreviam método no cartão, adestramento inteligente. Método adestramento inteligente. Então, vários adestradores, eu fiquei morrendo de medo quando eu publiquei o livro, eu falei, meu Deus, os adestradores vão me odiar, porque eu estou, né, colocando as coisas de um outro jeito. E não, aí eu acabei tendo um monte de gente ali no cartão. Eu falei, isso aqui é um método, todo mundo chama de método, vou chamar de método também, né? E aí eu fui montando a minha equipe, e aí no final das contas virou uma empresa bem grande, né, de adestramento. E tá hoje tá na Pets, né, que a Pets comprou a empresa, mas eu continuo de olho. Sim, consultor ali. Sim. E chegamos no ponto que eu comentei lá no começo, que uma vez você me contou uma história que a sua mãe ia nas lojas e comprava o livro. Era esse livro? Que história que é essa? Sim. Não, minha mãe assim, é mãezona assim de cuidar de todos os filhos ali, né? E somos, né? Éramos em 6, perdi a minha irmã. E aí o que ela fazia? Ela ia nas livrarias e comprava o livro. Porque é o seguinte, as livrarias, se você não tem uma rotatividade dos livros, eles param de pedir. Então ela não só comprava, mas ela encomendava e pedia. Aonde que está o livro tal? E aí ela estavam meio escondidos, ela na livraria ela colocava
em mais destaque, ela punha um de pé e ela vinha me contar e falava, mãe, que vergonha. Ela, não, tal. Mas assim, também se eu saía... Depois ela parou, porque aí eu acabei ficando muito conhecido e saía em tudo que é revista e não ia... Eu acho que perdeu a graça, mas no começo que eu comecei a aparecer, se eu saísse numa revista, ela comprava 20 revistas e mandava para toda a família. Então todo mundo recebia. Ela, meu filho, meio coruja. Que bonitinha. Eu faço assim com ela, porque ela também, assim, ela mais do que merece, assim, todas as coisas que ela faz, assim, é impressionante. Aí eu também sou um filho coruja. Acho que é assim que fala, não sei como que fala, mas... Tá certo. Dá pra entender. Sim. E como você começou a ficar conhecido como autor? Então você comentou ali que as pessoas estavam comprando livro, colocando no cartão delas método adestramento inteligente, elas te davam algum crédito? Foi o livro que começou a me deixar conhecido, né? O que aconteceu? Muitos programas de televisão e tal, rádio, eu comecei por causa do livro, e a época que a gente estava, era uma daquelas ondas que os pitbulls estavam atacando, né? Ondas que a mídia estava falando dos pitbulls atacando, porque na verdade é um negócio muito mais homogêneo, mas de vez em quando é a notícia da vez. E quando eu lancei o livro, a notícia da vez estava rolando isso. Então, todas as TVs, rádios, jornais, revistas estavam querendo falar do assunto. E eles procuravam que alguém tinha escrito um livro, publicado um artigo, alguma coisa assim. E aí eles caíam e eu, porque estava meio que desempregado, a empresa estava falindo, e eu fui aceitando tudo. Então eu comecei em tudo que era programa de televisão, tudo que era jornal e tudo mais e tal, com a intenção de divulgar o livro, né? E aí eu acabei sendo convidado pela Luísa Mel para, numa das entrevistas que eu dei, a Luísa Mel estava lá, e ela falou, vou montar um programa de animais. Eu gosto muito de bicho, de cachorro, mas eu não entendo nada. Então, vamos se juntar e fazer esse programa, tal? Você pode, tal? Eu falei, vamos. E aí eu acabei tendo um quadro dentro do programa dela, mas no começo lá eu influenciava bastante, porque ela não sabia muita coisa, diferentemente de agora, né? Mas ela não sabia muita coisa e eu já vivia nesse mundo. Eu já estava super envolvido ali. E como que o método foi sendo espalhado internacionalmente? O que aconteceu? Eu sempre gostei de me comunicar com outros pesquisadores, cientistas, adestradores do mundo todo. Isso era uma coisa que eu acho que eu peguei um pouco da minha mãe também, né? Que minha mãe, ela é muito internacional, assim, né? E aí eu já tinha feito estágio em outros lugares, não com cachorro, tá? Eu fui cuidar de lagosta, de ostra, peixe, porque eu achei que eu ia trabalhar com piscicultura. Mas então eu já tinha todo esse relacionamento de fora, em congresso e coisa e tal. E aí ficou, vamos dizer assim, a gente acabou tendo uma repercussão maior, assim, quando eu comecei a publicar mais artigos e participar de mais artigos científicos também. E aí a gente também publicou um artigo científico que deu uma projeção legal. E aí eu falei em vários congressos e tudo mais. E aí eu fui falando e os cientistas foram, vamos dizer, me conhecendo. Até o momento em que teve uma seleção ali de apresentadores do mundo para fazer um programa e nos Estados Unidos e tal, e aí quando eles me selecionaram, já era meio que uma nata, assim, vamos dizer assim. Então tinham várias pessoas e aí 2 pessoas, tinha um homem e uma mulher, foram selecionados. Aí quando eu fui selecionado, aí um monte de gente quis saber
quem que eu era, por que que eu fui selecionado e não fulano de tal, fulano de tal. Ficou uma situação até meio delicada, porque vários deles eu era amigo deles, né? E aí a gente disputou uma mesma vaga, né? E aí eu que passei no teste. Eu não imaginava, né? Eu não imaginava. Até porque eu precisava falar, né? Era tudo em inglês, então eu imagina, tinha americano, né? Tinha gente que falava inglês de forma nativa, né? Mas foi desse jeito. E foi através da Sofia, que foi a cadelinha que aprendeu a falar no painel, e foi a cadelinha que falou também por internet, que ninguém tinha falado ainda, né? Ninguém tinha demonstrado isso. E aí isso deu muita projeção. Deu, então, assim, a Sofia apareceu em livros, acho que agora deve ter mais de 150 artigos científicos que mencionam o nome dela. Se procurar ali, Dog at the Keyboard, bate lá no Google Scholar, aí você consegue ver quantas pessoas mencionaram esse nosso artigo científico, tá? E eu acho que deve estar em torno de 150 artigos já. Isso, para quem não é um cientista de carreira mesmo, que não é o meu caso, eu não sou um cara que fica na academia, ou seja, na universidade publicando artigo, é um artigo bem reconhecido, valorizado. Bem valorizado. Sim, legal. Esse daí a gente já conversou sobre ele. Sim, esse eu tenho muito, muito orgulho. Foi muito legal. Sim. Bom, também quem tiver interesse, né, a gente já conversou, então a gente deixa aqui o link para as pessoas acessarem. Sim. E a Dog at the Keyboard, você ensina o seu cachorro a pedir as coisas de uma maneira muito mais clara. Sim. Bom, Ale, foi isso. Acho que foi muito legal esse papo, poder conhecer um pouquinho mais sobre como surgiu o método. Espero que também as pessoas tenham entendido melhor o que é, né, o método de adestramento inteligente. Acho que esse apanhado no começo foi bem resumido, foi importante, assim. Legal. Obrigado. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.